Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um culto aqui da Igreja Sal da Terra Manifesto. Estamos aqui em Uberlândia. Um abraço para todo mundo que é de fora. Vamos agradecer, orar por esse tempo, beleza? Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Amém. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, ou eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, ou eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou 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 é totalmente teu. Você já está inscrito em nosso canal do Telegram? Continuaremos utilizando a lista de transmissão do WhatsApp, mas além de limitada no número de participantes, misteriosamente algumas mensagens não são entregues. Acesse o endereço abaixo e inscreva-se em nosso novo canal de comunicação. O controle sobre o recebimento de mensagens é maior, sua privacidade garantida e você terá a certeza de ser informado de toda a nossa programação. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é 1º de agosto
de 2021. Nós estamos aqui na nossa transmissão semanal que acontece regularmente, né? Voltado 100% para o online, tanto para aqueles aqui da cidade de Uberlândia que não retornaram às nossas atividades presenciais, possuem alguma dificuldade de fazer parte disso, e para todos os de fora que têm congregado com a gente, têm participado dos nossos pequenos grupos e tudo mais. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem, que Deus possa abençoar todos vocês. Antes da gente entrar na palavra de hoje, vamos passar rapidinho pelos avisos, tá? Primeiro aviso que nós temos hoje, né? Nós queremos convidar você, como temos feito insistentemente, que você venha fazer parte de um dos nossos pequenos grupos. O pequeno grupo é um lugar onde a gente sai apenas dessa comunicação de uma via, né? Um lugar onde eu estou aqui para tentar pregar a palavra e você simplesmente assiste um monólogo. É um lugar onde você pode não apenas compartilhar, colaborar com aquilo que é o desenvolvimento de um estudo bíblico saudável, que busca se aprofundar naquilo que a Escritura traz para nós, como também é um ambiente de comunhão, um ambiente onde nós nos tornamos contábeis uns aos outros, fazemos amigos, oramos uns pelos outros, um lugar que nos estimula a crescermos nessa jornada de fé. Se você quer saber mais sobre isso, acesse esse link aqui, ó, pg.saldaterra.org. Lá tem informação sobre os nossos pequenos grupos, diversos dias, acho que todos menos um, né, ainda estão funcionando apenas online, então você pode escolher aí qual te atende melhor, mandar uma mensagem, entrar em contato para ter mais detalhes sobre como funciona. Beleza, galera? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que para aqueles que são daqui da cidade de Uberlândia, o nosso culto sempre ocorre aqui às 17 horas, mas às 19 horas nós já retomamos as atividades presenciais. Então hoje, daqui um pouquinho, né, daqui 2 horinhas aí, a gente termina o culto aqui, é o tempo de arrumar as correrias e ir para lá. Então a partir das 19 horas, Avenida Pais Leme, 1020, no bairro Martins. Não temos programação ainda específica para crianças e se você faz parte de grupo de risco, obviamente, não convém que você participe. Mas se não é o caso, venha estar junto com a gente, não esqueça de levar sua máscara e respeitar aí todas as regras que têm sido apresentadas pelo poder público, né? Distanciamento, Estamos voltando aos poucos e tem sido bom, está sendo muito gostoso estar reunido presencialmente com os irmãos. Outro aviso que eu queria deixar, não tem nada escrito aqui, mas que é relevante, é que nós também na semana que vem, como hoje já é o primeiro dia do mês de agosto, na semana que vem, como já é o segundo domingo do mês de agosto, nós celebraremos a Ceia do Senhor em todos os nossos cultos, tanto no online quanto no presencial. Então, para você que participa daí da sua casa, se prepare semana que vem, né? Prepare não apenas o seu espírito, como também prepare os elementos para que a gente possa celebrar isso tudo junto. Beleza? Acho que de avisos por hoje é só. Vamos entrar na temática de hoje, uma temática interessante. Estamos falando sobre algumas características a respeito da natureza de Deus e hoje iremos abordar mais um desses atributos, o amor de Deus. Lembrando que nós falamos recentemente sobre o juízo, né? Falamos sobre a justiça, falamos sobre o zelo de Deus para com aquilo que é a sua vontade, aquilo que é correto, aquilo que é bom. E hoje, na progressão desses assuntos, vamos falar sobre o amor de Deus. E pensando sobre o amor de Deus, a gente acaba vendo que há desafios de nós lermos a Escritura com idoneidade, porque infelizmente as nossas percepções contemporâneas, temporais, né, acerca do que vem a ser a palavra amor, podem gerar ruído no nosso entendimento sobre o que Deus realmente quis dizer a respeito dessa expressão do amor, que praticamente se confunde com a sua pessoa, né, com aquilo que Deus é. Então, a melhor expressão de amor que nós podemos alcançar é natureza de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não podemos colocar Deus como refém daquilo que são as nossas percepções acerca do que vem a ser o amor. Então, precisamos entender o que é esse atributo de Deus, essa característica, e a gente indo aí direto para a fonte, nós podemos, então, nos relacionar com aquilo que a palavra de Deus vai trazer para nós, tá? Isso é o mais inteligente, o mais prudente, aquilo que não vai fazer com que a gente flexione a pessoa de Deus segundo a nossa conveniência. Afinal, é a gente que tem que se curvar diante de Deus e não Deus se curvar diante da gente. Para a gente poder falar sobre isso, hoje iremos fazer
um apanhado do texto bíblico que estudamos, inclusive, no pequeno grupo ao longo dessa semana, né? Nós estudamos a carta de 1 João, no capítulo 4, e eu quero focar especificamente aqui do verso 18 em... Verso 18... Opa, desculpa, do verso... Deixa eu ver aqui que eu anotei, do verso 7 em diante, tá? 1 João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o verso 21, até o final do capítulo. Então abra sua Bíblia aí comigo, acompanhe o texto que está aqui na tela, para que a gente possa falar a respeito do amor de Deus, refletir em tudo isso que ele significa. Beleza? Vamos lá, começando. Diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos já parar por aqui e refletir um pouco no que isso significa. Esse texto está dizendo, então, que para que você ame, você precisa ser nascido de Deus, porque este atributo chamado amor de Deus é tão profundo, é uma coisa tão espiritual que se confunde com a própria natureza do nosso Senhor. Certo? Beleza, mas como eu falei para vocês, não podemos parar a leitura do texto apenas aqui, de modo que a gente venha a distorcer a real natureza de Deus segundo a nossa conveniência. Então, se quem ama necessariamente é nascido de Deus e conhece a Deus, então nós vamos ver quais desdobramentos isso tem que trazer para a nossa vida, para a nossa existência, certo? O texto continua. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Maravilhoso. Então, se nós não amamos, nós não temos o real conhecimento de Deus, por mais que a gente se considere uma pessoa espiritualizada ou uma pessoa aí que se diz cristã de alguma forma. Mas como eu insisti até aqui, vou insistir mais uma vez, nós precisamos entender quais são os desdobramentos disso. O que então é esse amor na prática? Vamos lá, vamos para a prática, voltemos ao texto. E o texto diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então eu pergunto para você, o amor de Deus por nós foi sacrificial. O amor de Deus por nós implica necessariamente em que Deus tenha feito coisas que são desagradáveis para si mesmo em favor daquilo que é o cumprimento da própria vontade do Pai como expressão da sua natureza. Por isso eu não entendo quando a gente vai falar a respeito de amor, no que se refere a nós agora, e nós começamos a achar que nós somos melhores do que Jesus, que nós somos mais especiais do que Jesus, que nós somos pessoas que precisam ser poupadas de qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de situação onde a gente teria que cortar na nossa própria carne para que a gente se enquadre nisso que significa expressar amor genuíno segundo a vontade e a natureza de Deus. Eu falo isso porque Jesus não foi poupado. Jesus não se poupou, mas a gente acha que é mais filho de Deus do que Jesus quando chega a hora da nossa responsabilidade de tentar, então, expressar esse amor através da nossa vida. Vamos ler o texto, vamos ver, então, como que esse amor se manifesta na prática, né? Então, o Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Estamos vivendo pelo Filho, estamos vivendo através do Filho. Vamos ver. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Até aqui tudo maravilhoso. Então a gente vê que a maior expressão de amor que a gente poderia contemplar, que a gente poderia sim considerar, é exatamente que o próprio Deus sacrifica o Filho unigênito em favor de nós, como propiciação, ou seja, Cristo morre para que o seu sacrifício seja uma oferta em favor da nossa vida e da nossa existência. Se nós verdadeiramente estamos vivendo em Cristo, se por Ele vivemos,
se fomos alcançados por esse amor, a pergunta que eu sempre faço é: há em nós também a mesma intencionalidade para que a gente, então, agora honre a Deus, glorifique a Deus com todo o nosso viver? Ou nós estamos dizendo que este amor de Deus nos libertou para que nós sejamos do jeito que nós queremos ser e não do jeito que o Senhor deseja que nós sejamos? Ah, mas Deus não nos aceita como nós somos? É muito perigosa essa frase. É muito forçar o argumento, dizer que Deus, embora tenha aqui, nos amado antes de que a gente pudesse expressar qualquer coisa como resposta ao nosso Deus, é muito perigoso a gente dizer que Deus está conformado com a nossa natureza pecaminosa e caída. O propósito da propiciação que Cristo oferece com a sua própria vida pela nossa vida, para nos livrar dos nossos pecados, não é para que a gente permaneça do jeito que a gente está. E você vê isso na vida de Jesus, porque podendo então o Pai ter o Filho de qualquer maneira, nós vemos que para o cumprimento deste amor, dessa expressão máxima de amor, que é o dar de si mesmo, o Pai preferiu receber o Filho morto na cruz. É isso. Então Jesus foi plenamente aceito morto na cruz. Ah, mas espera aí, Ari, o que você está falando? Eu estou dizendo que Jesus, às vésperas da crucificação, quando ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra daquilo que eu vou viver daqui um pouquinho, porque o negócio aqui está tenso. Mas seja feita a tua vontade. E o que o Pai fez? A vontade dele. O Pai permitiu que o Filho fosse sacrificado para que os seus desígnios se cumprissem, para que essa expressão máxima de amor nos alcançasse e os seus efeitos então pudessem beneficiar toda a família. Nós enxergamos este amor de Deus que estamos dizendo que nos alcançou, que veio até nós sem que antes a gente precisasse fazer nada. Literalmente um perdão que chega em nós antes do arrependimento. Nós estamos administrando isso de maneira a glorificar a Deus? Nós estamos agora vivendo da mesma maneira que Cristo viveu? Isso são coisas que precisam ser consideradas na nossa maneira de viver. Continuando no texto, verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Simples. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Como a gente vê pessoas que se dizem espirituais, pessoas que se dizem as iluminadas, mas querem ser seletivas na hora de expressar este amor pelas demais pessoas, porque o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente começa a achar que tem conta que está ficando cara demais. Nós dizemos, nós não somos obrigados. Eu não tenho que aturar, eu não tenho que fazer isso, eu quero eu e Deus. Então, podia ter ficado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apenas curtindo ali os três a si mesmos, Mas no final das contas nós vemos que a expressão máxima de amor de Deus, como quando tenta materializar essa natureza de uma maneira visível a toda a criação, está exatamente em sair do seu conforto e fazer aquilo que é preciso para que outros sejam abençoados, para que toda a criação seja abençoada. Nós não queremos amar os outros, nós queremos amar aqueles que nos convêm, aqueles que não enchem o nosso saco, aqueles que não atrapalham a nossa maneira de viver, que não apontam o dedo, aqueles que de certo modo não vão causar algum tipo de desconforto. Isso é delicado. E o texto continua: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, por que nós precisamos assumir um protagonismo, uma intencionalidade no que se refere a essa questão de compreender o amor de Deus
compreender essa questão sacrificial, essa questão intencional de ir além daquilo que é confortável e expressar isso no amor uns pelos outros. Porque nós seremos de fato filhos de Deus se o amor de Deus estiver em nós e se nós pudermos assumir a responsabilidade de que Deus seja visto através de nós. Porque ninguém viu a Deus senão o Filho. Agora, nós que estamos nele, nós que recebemos do Espírito Santo, e isso então é o grande milagre, o grande resultado daquilo que é essa obra de Cristo por nós, isso exatamente precisa testificar para o mundo, testificar para as demais pessoas que o Pai enviou o Filho para a salvação, para a transformação da nossa vida, para a transformação da existência de todos nós. Então isso está acontecendo através da nossa vida. Não se trata de salvar-se, se trata de fazer com que a salvação que já foi garantida na cruz por Cristo Jesus se materialize de modo a abençoar a vida dos outros. Tô com o nariz escorrendo um soro aqui, mas tá de boa. Não é catarro ainda não, viu, galera? Então pense comigo. A sua vida traduz na prática uma expressão de amor que fala para as pessoas sobre como Deus sacrificou a si mesmo em nosso favor e da mesma maneira agora nós não vivemos mais apenas para nós mesmos e então vivendo da maneira agora que glorifica a Deus, nós deixamos uma mensagem inconfundível de que nós pertencemos a Deus porque o Filho foi sacrificado para pagar a nossa dívida. As pessoas entendem essa mensagem central do Evangelho sem que a gente precise dar grandes explicações. É disso que se trata. É assim que a coisa funciona. Se a gente tem que explicar demais algumas coisas muito simples, é porque nós não estamos vivendo uma expressão desse amor de Deus como foi algo tão poderoso na vida de Jesus. Então precisamos resgatar esse entendimento para que a gente possa amar da mesma maneira que Deus nos amou. E o texto continua, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus estará nele e ele em Deus. Então, mas Deus não está em todos, Deus não expressou seu amor aí de modo a afetar para a salvação a todos, né? Pois é, meus irmãos. O texto aqui agora já começa a mostrar que esse nosso conceito de todos, às vezes, está ficando inclusivo demais. A gente está literalmente pegando o caminho que a palavra de Deus, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que é um caminho estreito, e nós estamos tentando alargar ele para que a gente se inclua, sem que tenhamos que experimentar de um amor transformador na nossa própria existência. Então aqui o texto é muito claro. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora, o que é confessar que Jesus é o Filho de Deus? É apenas, diante de um apelo, levantar sua mão e falar: eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus? É muito mais do que isso. Significa que, se você reconhece com a sua boca, com as suas palavras, que Jesus é o Filho de Deus, e então você crê com o coração que de fato isso é uma realidade, você então irá reorientar toda a sua jornada, toda a sua vida, considerando o modo de viver de Jesus e considerando cada uma das suas palavras, considerando tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, porque isso é extremamente importante. Isso não é algo para se deixar para depois. Então pense comigo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio que Jesus é literalmente aquele que veio, que foi enviado para ser um instrumento da salvação das nossas almas. Eu creio que o Senhor Jesus é Deus. Então eu preciso considerar as palavras do Senhor Jesus. Não dá para viver de maneira leviana quanto a isso. Não dá para deixar isso para depois. Temos que considerar as palavras de Jesus.
Não dá para chamar Jesus de Senhor e não se comprometer com a causa de Jesus. Não dá para dizer que é simpatizante de Jesus. Não dá para dizer que você gosta do cristianismo como um todo, se você não se compromete com a causa de Jesus integralmente, com aquilo que é a essência da virtude, aquilo que é a luta contra o pecado. Todos nós, obviamente, vamos experimentar de inadequações, porque nós nascemos em pecado, a nossa natureza vem contaminada desde a primeira desobediência do homem, mas agora em Cristo Jesus todas as coisas podem ser transformadas. A pergunta é se nós queremos ser transformados, queremos que Deus complete a obra que Ele começou a fazer em nós. Mas o que Ele começou a fazer em nós? Só pode confessar de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que já receberam do Espírito Santo de Deus. Você só pode confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se o Pai tem te atraído até Ele e tem lhe dado do seu Espírito. Então esse sentimento de inadequação faz parte, mas ao mesmo tempo o amor de Deus afeta e tem que afetar a nossa maneira de caminhar, a nossa existência, a minha existência e a sua existência. Isso está acontecendo? Se isso não está acontecendo, então nós verdadeiramente não conhecemos o amor de Deus. E aí o texto diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Aqui o negócio vai ficando mais claro. Então olha só que legal. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nós conhecemos e cremos. Por isso estudamos a palavra, estudamos as falas de Jesus, o modelo de vida de Jesus, o ensino dos apóstolos, que pavimentou aí a nossa experiência como igreja. Nós, por crermos nisso, estamos em Deus e Deus está em nós. Nós, por causa de tudo isso que Deus fez por nós e sobre como isso é poderoso para afetar a nossa caminhada, nós temos a confiança para o dia do juízo. Nós não temos o terror de pensar que o dia do Senhor, embora será um dia terrível, ele será um dia de choro para nós, muito pelo contrário. Ele será o dia em que todas as coisas estando consumadas, nós poderemos agora estar com Deus de maneira plena e definitiva para toda a eternidade. Nós precisamos entender que se o amor de Deus nos afetou, nós devemos ser neste mundo como Cristo também é. E aqui a gente faz a separação entre aquele que está vivendo apenas uma espiritualidade de consumo e aquele que está assumindo a responsabilidade de fazer com que Deus seja visto através de nós mesmos. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você fala a respeito do que outros viveram, você dá o testemunho a respeito do que outros fizeram, você orienta alguém a que siga outra pessoa que você acredita ser mais espiritual do que você. Então, se você genuinamente está sendo afetado pelo amor de Deus, é preciso que você tenha mais intencionalidade ao falar a respeito dos caminhos de Deus para as pessoas, levando elas não apenas à Escritura, à experiência da vida comunitária, na comunhão, a oração, ensinar a orar e tudo mais, mas é preciso que você tenha a ousadia de dizer: venha andar comigo, se aproxime de mim, venha ver Deus através da vivência prática que eu já tenho na minha jornada. Você vai ver através dos meus erros e dos meus acertos, porque a minha postura busca constantemente, e precisa buscar, se reajustar quantas vezes for preciso, para que a gente faça aquilo que é uma expressão genuína de amor. Aquilo que Cristo fez, cortando na própria carne, para que o Pai seja glorificado em tudo. Então nós estamos fazendo isso? Ou a gente está tentando aí só continuar do jeito que a gente acha que já era? Ai, mas eu nasci assim. Então, você nasceu assim e Deus quer te transformar em algo melhor. Não, mas Deus me fez assim. Pelo amor de Deus, gente. Que papo furado é esse?
Nós nascemos em condições, todos, né? Todos nasceram em condições adversas, onde o pecado tomou conta da nossa natureza, já desde o ventre da nossa mãe. O que Deus quer fazer com a nossa vida é algo muito melhor do que aquilo que a natureza criou em todos nós. Mas isso só vai acontecer se nós compreendermos que essa expressão de amor, que é o sacrifício de Jesus por nós, precisa afetar a nossa existência, precisa afetar o nosso entendimento, precisa afetar a nossa vida, a ponto de que a gente agora se submeta a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Você não foi verdadeiramente afetado pelo amor de Deus se você permanece caminhando da mesma maneira que você caminhava. Não tem como. Isso não é coerente. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus faz com que a gente, então, se dobre diante daquilo que é a verdade de Deus, diante daquilo que é a justiça de Deus. Nós reconhecemos agora que o Senhor possui uma vontade e nós nos curvamos perante essa vontade. O Pai é glorificado e no final o fruto disso tudo é maravilhoso. Nós somos como Cristo também é nesse mundo. Se não somos, há muita coisa para que a gente possa reavaliar na nossa existência. E mais o último bloco aqui. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Do que o texto aqui está falando? Está falando que muitas vezes a nossa relação com Deus é simplesmente uma relação onde a gente está tentando evitar o castigo. A gente está tentando evitar o sofrimento decorrente da desobediência. Enquanto que, na verdade, um dos sintomas de que nós fomos afetados por esse amor é a plena consciência de que nós fomos chamados para sermos filhos e a gente, então, com confiança pode se aproximar de Deus, pode viver e se esforçar por viver a verdade de Deus contida na palavra em ações práticas, e a gente não vai ter temor na perspectiva de medo. Nós teremos respeito, reverência para com as coisas de Deus, mas nós não estaremos servindo a Deus por conta do medo da punição. Muito pelo contrário, nós serviremos a Deus por conta da consciência da virtude, a consciência de a quem pertencemos, a consciência de que o Senhor nos chamou para que a gente viva de maneira diferente. Isso faz então com que a gente durma tranquilo, com que a gente agora possa confiar nessa obra que Deus está fazendo através da minha vida e da sua vida. E o texto continua: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Isso é uma realidade? Se não é, tem coisas que precisam ser revistas, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aqui vai ficando um pouquinho mais sofisticado. E aqui eu quero, inclusive, fazer alguns apontamentos acerca daquilo que tem sido a espiritualidade trivial dos nossos dias. É meio instintivo que a gente tenha empatia por aquele que sofre. A gente tem a empatia pelo morador de rua, por aquele que é oprimido pela justiça, oprimido por qualquer tipo de circunstância que você consiga imaginar. Mas depois, a gente, enchendo o coração de amor por essas pessoas, às vezes tem a cara de pau de expressar um desprezo total por pessoas que comungam, inclusive, da mesma fé que a gente. Em outras palavras, a gente ama o perdido, mas odeia os crentes, odeia os irmãos. Por quê? Porque os irmãos, muitas vezes, dificultam a nossa caminhada. Algumas dessas dificuldades são até de natureza legítima, pois não existe uma expressão de comunidade de fé que esteja realmente comprometida com o amor de Deus, que se conforme em nos deixar confortáveis, que se conforme em nos deixar caminhando do jeito que a gente quer caminhar. Se de fato o amor de Deus nos alcançou, nós devemos exercer pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de que a gente esteja revendo a nossa maneira de caminhar e glorificando a Deus em tudo aquilo que a gente for fazer. Ou seja, eu te ajudo, mesmo que isso doa, a que você se torne uma pessoa melhor, e ao mesmo tempo eu dependo da sua ajuda na vida comunitária para que eu possa me tornar
uma pessoa mais parecida com Jesus, segundo os termos do que a Escritura traz para nós. Isso está acontecendo. Agora, tem também aqueles que estão aí só para encher o saco mesmo. Tem também aquele que cobra de você a postura, cobra de você tudo que você tem que fazer e ele mesmo às vezes não faz nenhuma dessas coisas. Mais fácil seria se a gente já falasse, esse não é irmão, esse não é alcançado pelo amor de Deus, e aí então a gente já se libertasse, né, do compromisso para com essa pessoa. Mas como nós podemos ter essa certeza? Como nós podemos saber com toda a verdade, sem dúvida nenhuma, de que o fulano não é alguém alcançado pelo amor de Deus até o final dos seus dias? Então há uma certa arrogância da nossa parte que pode se manifestar como ausência de amor, o que vai dizer então que no final das contas nós não conhecemos a Deus coisa nenhuma. Então eu vou ter que aguentar, vou ter que tolerar, vou ter que também viver de maneira sacrificial em favor da pessoa que me incomoda, da pessoa que parece que não está ajudando, mas inclusive está tentando atrapalhar. Com certeza. Com certeza. É isso que Jesus faz, inclusive pela vida de Judas Iscariotes. Eu não consigo imaginar que Jesus, quando chama Judas de amigo ou de irmão, ele está sendo mentiroso, porque isso seria o contrário da natureza do Senhor Jesus. Quando Jesus profere essas palavras, ele está falando de todo o coração. Jesus tratou Judas de maneira a expressar esse amor em toda a sua plenitude. O amor de Deus pela pessoa de Judas Iscariotes não é algo que está condicionado à dignidade que deve existir na pessoa de Judas. Porque se houvesse essa necessidade de dignidade em nós para que o amor de Deus nos alcançasse, Deus não salvaria era ninguém, porque ninguém é digno. E nós estamos agora olhando para os nossos irmãos e assumindo essa responsabilidade de entender que temos que amar as pessoas, mesmo quando isso se torna desconfortável e sacrificial. Esse é o tipo de amor que ninguém quer viver. A gente quer viver apenas quando o negócio fala a respeito do que Deus fez por mim. Mas não queremos nos comprometer quando chega a hora de entender como então eu devo viver em favor dos outros, não apenas resolvendo os problemas que eu quero resolver nas pessoas, mas sim o comprometimento com aquilo que é a própria santidade de Deus. Então, se algo incomoda a Deus no que se refere a pecado, no que se refere à maneira das pessoas existirem, isso deveria nos incomodar também. E nós deveríamos assumir uma postura mais consciente, de modo a ser instrumento de transformação para o mundo. Estamos vivendo isso? Se não estamos vivendo, infelizmente, há muita coisa que precisa ser revista na nossa jornada. Continuando, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o que é amar o irmão? É distribuir cesta básica? Amar o irmão é fazer o quê? Aceitar ele do jeito que ele é? Ora, gente, o amor de Deus por nós não se trata de uma aceitação pelo que somos, para o que somos, de maneira definitiva, mas sobre como Deus se aproxima de nós como nós somos e o seu amor, então, agindo em nós, nos transforma naquilo que seremos, imagem de Cristo Jesus. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos também ser esse instrumento para a transformação da vida dos nossos irmãos. E se isso não está acontecendo, então a cesta básica não passa de assistencialismo. Não passa de algo que você não precisa nem sequer ter fé em Cristo Jesus para que pratique, para que compartilhe. É uma questão humanitária, não é uma questão de fé, não é uma questão de salvação. Já ouviu a expressão mandar pessoas para o inferno de barriga cheia? É disso que se trata. Eu não estou dizendo que a gente não vai se comprometer com as causas de natureza social. Mas todas estas causas são literalmente secundárias. Em Atos capítulo 6, quando há um problema na administração dos recursos que havia ali na igreja, em favor das viúvas estrangeiras que estavam sendo prejudicadas, a galera juntou e tentou pressionar
os apóstolos, dizendo: o negócio aqui não está sendo bem feito. Algo muito parecido com aquilo que parece que a gente vive nos nossos dias na igreja. E Pedro, então, tomando a palavra, diz: não é justo que a gente abandone aquilo que é o nosso chamado, de pregar a palavra, de meditar na palavra, das orações, a gente servir a mesa. Servir a mesa é uma função importante? É claro que é. Mas Pedro chama a atenção que existem outras coisas que não podem ser negligenciadas para que a gente apenas sirva às mesas. Então Pedro diz que vocês possam entre vocês levantar um grupo de homens de bom testemunho, que sejam bons administradores, e assim surgem os diáconos na igreja. E o legal disso tudo é que quando uma pessoa assume a responsabilidade de fazer isso, que é uma função da igreja, toda a igreja faz, toda a igreja é abençoada. Pedro então teve que colocar a mão na mesa? Não necessariamente, mas cada um assumindo a sua responsabilidade. A gente consegue na integralidade atender as pessoas em todas as necessidades que elas possuem. E isso é uma expressão de amor que não pode ser negligenciada. Então, em nome de Jesus, será que a gente compreende? Será que nós temos compreendido que esse amor de Deus por nós é um amor que implica em transformação, que implica em comprometimento com a vontade de Deus, que implica em coisas que promovem a transformação do indivíduo, e essa transformação afeta todo o ambiente em que ele está inserido, afeta as outras pessoas, e que qualquer coisa que digam que seja amor, que não tiver esse grau de poder de transformação e de afetação para que sejamos mais parecidos com Jesus, isso não é amor. Isso não é amor. Isso que estão dizendo a respeito de Deus não tem nada a ver com Deus. Que a gente possa orar e, se colocando diante de Deus, pedimos perdão mesmo, por quanto a gente pode ter tentado aí distorcer Deus segundo a nossa própria conveniência. E que Deus nos dê graça para que a gente possa, através da meditação na palavra de Deus, do estudo sistemático das Escrituras, compreender todos os desdobramentos deste amor, que é um atributo tão importante na pessoa do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença, clamando para que o Senhor possa ajustar no nosso entendimento, nas nossas emoções, o que é verdadeiramente o seu amor. Que nós possamos aprender, segundo a sua palavra, que o seu amor é uma expressão da sua vontade, é uma expressão da sua natureza, e que o Senhor nos dê então agora, não apenas entendimento, mas comprometimento com esse amor, para que sejamos transformados, afetados, e para que possamos ser um instrumento de transformação e de afetação do mundo que nos cerca. Que as pessoas sejam abençoadas pelo amor do Senhor em nós, como nós temos sido abençoados pelo amor do Pai, que veio até nós pela vida do Filho. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe e que a gente possa conhecer ainda mais, progredir ainda mais no conhecimento acerca do amor de Deus. É isso aí. Não se esqueçam, semana que vem, ceia tanto no culto online quanto presencial. Tenham uma boa semana. Que Deus abençoe todos vocês.